A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Olá! Toda eleição é aquele drama, né? Quem é que entende como é que é eleito um vereador, por exemplo? Por que um candidato com menos votos foi eleito e outro que teve o dobro de votos não foi? Isso se deve ao fato de que adotamos no Brasil, no sistema proporcional, os chamados quociente eleitoral, quociente partidário e quociente individual. Vamos entender de uma vez por todas o que significam todos esses termos? Vamos lá! O cálculo para se definir o quociente eleitoral é bem simples, na verdade. Após a apuração dos votos, verifica-se quantos são os votos válidos e dividem esses votos pela quantidade de vagas disponíveis naquele município e naquele domicílio eleitoral. Vamos para um exemplo fictício. Na cidade de Gotham City, são 10 cadeiras para vereadores. Caso o total de votos válidos ali seja de 100 mil, o quociente eleitoral será de 10 mil votos, ou seja, toda vez que o partido fizer 10 mil votos, ele ganha uma cadeira. Lembre-se que no ano que vem não vamos ter mais coligações para vereadores. Porém, embora essa equação eleitoral seja de fácil entendimento, algo ainda confunde o eleitoral. Imagine a cena, seu candidato conseguiu um número expressivo de votos, porém perdeu a vaga para o adversário cuja votação foi ínfima, mas que pertence a um partido que teve o campeão de votos da eleição, chamado puxador de votos. Isso é o que se convencionou chamar de efeito tiririca. É uma referência óbvia à eleição do humorista como deputado federal lá em 2010, quando ele teve mais de 1.300.000 votos. Essa votação gigantesca permitiu à coligação do Tiririca eleger candidato que tinha pouquíssimos votos e que veio na rabeira desse campeão de sufrágio, Tiririca. Mas aí você há de concordar, né? Isso é bem ruim para a democracia. Por isso que, em 2015, o nosso legislador resolveu mudar esse cenário. Para corrigir essa distorção, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição, PEC, número 33 de 2017. Ela estabeleceu, a partir das eleições de 2018, uma cláusula de desempenho eleitoral para candidatos, as chamadas cláusula individual, ou quociente individual. A partir de 2018, então, para ser eleito, um candidato deve alcançar votos correspondentes ao menos a 10% do quociente eleitoral. Então a gente volta ao caso anterior. Lá em Gotham City, para ser eleito, um candidato teria que ter pelo menos 1.000 votos, naquele exemplo que eu dei, já que o quociente eleitoral foi de 10 mil votos. 10% de 10 mil votos, 1.000 votos. Esse candidato, ainda que viesse então na rabeira de um puxador de votos, teria que ter um mínimo de 1.000 votos. E quociente partidário, o que é? Ele é o que determina a quantidade de cadeiras que aquele partido ou coligação conseguirá preencher na Câmara ou nas Assembleias. Para saber como é que é, divide-se o número de votos válidos que o partido teve pelo quociente eleitoral. De novo, vamos voltar ao exemplo de Gotham City. Numa matemática simples, uma disputa na Câmara de Vereadores de Gotham, que oferece 10 vagas, e temos 100 mil votos válidos, a gente divide 100 mil por 10, que dá 10 mil votos por cadeira. Isso aí é o quociente eleitoral. Mas aí toda vez que o partido conseguir 10 mil votos, ele consegue uma cadeira. Se ele tem 50 mil votos, divide-se pelos 10 mil e temos aí 5 cadeiras. Esse é o quociente partidário, ou seja, o número de cadeiras que o partido conseguiu. Mas preste atenção que não acabou por aí não. Existem as chamadas sobras. E é por conta disso que a gente vai ter que novamente pegar na massa e, na prática, entender como é que funciona.
Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o meu e-book sobre cálculo de quociente eleitoral, quociente partidário e quociente individual. Ele é totalmente gratuito. Baixa lá para a gente fazer juntos aqui. Com eles a gente pode traçar uma estratégia e direcionar seu candidato a um partido que possa fazer com que o seu projeto político seja vitorioso. E isso pode levar a uma conclusão interessante, que às vezes um partido médio seria mais interessante para o seu candidato do que um partido maior, um partido grande. Vamos entender isso? Então vamos lá, vamos fazer esses cálculos aqui e agora. Olá, então vamos começar. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente estava falando no vídeo. Município aqui de Gotham City, município fictício aqui do Brasil. Nós temos a disputa de 10 cadeiras de vereador, eleições proporcionais, onde lá nesse município existem 16 mil eleitores cadastrados. Mas acontece que no dia da eleição, 2.300 eleitores não foram votar. Abstenção. 1.700 votaram em branco. 2.000 eleitores votaram nulo. O resultado disso tudo é que 6.000 votos não contam, porque esses votos aqui são chamados votos inválidos, não são considerados votos válidos. Então, dos 16 mil eleitores, se 6.000 não foram votar, votaram em branco ou anularam, temos aqui apenas um universo de 10.000 votos válidos. Sendo assim, a gente vai calcular o quociente eleitoral de Gotham City da seguinte forma. Número de votos válidos está aqui, mais uma vez, para a gente lembrar, 10.000. E aí divide-se esse número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. E a gente sabe que os votos válidos foram 10.000 e o número de cadeiras da Câmara de Vereadores de Gotham City são 10. 10.000 dividido por 10 cadeiras, 1.000. Então, aqui nós temos o quociente eleitoral. A cada 1.000 votos, teremos uma cadeira para um partido. Isso, em tese, porque é aqui que aí vai entrar a questão das modificações eleitorais mais recentes, inclusive, entre elas, o quociente individual, ou seja, o número de votos que um determinado candidato tem que ter, minimamente, para poder ser eleito. Vamos dar uma olhada? Agora sabemos que toda vez que o partido fizer 1.000 votos, como eu falei, ele estará ganhando uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Então vamos imaginar aqui que nesse universo de 10.000 votos, foi assim distribuído. PTU angariou 2.900 votos, PXZ angariou 2.050, PMX 1.950, PWK 1.550, PZO 930, PCA 620 votos. Tudo isso aí, se você for fazer as contas, vai dar o universo de votos válidos, os 10.000 votos válidos. Agora vamos lá. Quociente partidário de cada um desses partidos. O que é o quociente partidário? É exatamente o número de cadeiras que cada partido conseguiu. E como é que a gente vai saber isso? A gente vai simplesmente dividir o número de votos que cada partido teve, tá aqui, ó, número de votos que o PTU teve, divididos pelo quociente eleitoral. Então, se o PTU teve 2.900 votos, como a gente viu agora há pouco, dividido pelo quociente eleitoral, isso significa dizer que o PTU terá o quociente partidário de 2,9. Como qualquer fração a gente, nesse momento, descarta, só se pega números inteiros, nesse primeiro momento, nós sabemos que
O PTU tem 2 cadeiras e ainda assim ficou com 900 votos de sobra. Ele angariou no primeiro momento 2 cadeiras. Volto a lembrar, é preciso saber se dentro dessas 2 cadeiras todos os candidatos atingiram a votação mínima, que é o quociente individual, 10% do quociente eleitoral, ou seja, os 2 aqui eleitos, certamente um terá, porque o partido teve 2.900 votos, mas os 2 têm que ter tido pelo menos 100 votos. 100 votos é exatamente 10% de 1.000. Olha aqui, também, temos aqui o PZX, teve 2.050 votos, dividido pelo quociente eleitoral, vai dar aqui o quociente partidário de 2,5, ou seja, ele faz 2 cadeiras e tem uma sobra aqui de 50 votos. E assim por diante. Então, nesse primeiro momento, a gente está entendendo o quociente partidário. Quantas cadeiras cada partido fez? Ou seja, pegando os votos válidos de cada partido e dividindo pelo quociente eleitoral. O artigo 108 do Código Eleitoral diz o seguinte: estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido voto em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar. Então, se eu fizer 3 cadeiras, ou seja, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, quer dizer, se o partido teve 3 cadeiras, ele atingiu 3 vezes o quociente eleitoral, os 3 candidatos eleitos por esse partido têm que ter pelo menos os 10% aqui, ó, do quociente eleitoral. Esse aqui é o chamado quociente individual. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência da votação nominal mínima a que se refere esse caput serão distribuídos de acordo com as regras do 109, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, quociente eleitoral é o número de votos válidos dado naquela eleição pelo número de cadeiras em disputa. A gente viu que o número de votos válidos nesse exemplo foi 10.000. O número de cadeiras em disputa são 10. Então, a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa deu o quociente eleitoral de 1.000. Os partidos que atingiram, cada vez que eles atingirem 1.000 votos, fazem uma cadeira. Isso é o quociente partidário. Mas esses partidos só terão direito a colocar os seus candidatos nessas cadeiras se cada candidato fez também o quociente mínimo de votos, ou seja, 10% do quociente eleitoral. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos continuar. O PTU, primeiro partido que a gente está dando exemplo, ele, como a gente viu, angariou 2.900 votos. Está aqui. E aí, esses 2.900 votos divididos por 1.000, que é o quociente eleitoral, deu um quociente partidário de 2,9, ou seja, 2 cadeiras conquistadas e 900 votos ainda de sobra. A gente daqui a pouco vai usar essa sobra. E aí os candidatos estão assim distribuidos. O primeiro tem 850 votos, 750, 460 e assim por diante. Percebam que até o candidato G, todos fizeram o quociente individual mínimo, ou seja, 10% do quociente eleitoral. Nesse exemplo que nós estamos dando, já que o quociente eleitoral é 1.000, 10% significa dizer que é necessário pelo menos 100 votos. E até o candidato G teria 100 votos. Apenas o H não conseguiu chegar ao quociente individual.
Desculpa. Ok, vamos seguindo. Vamos verificar. Agora eu peço muita atenção para você verificar exatamente o caso daquele candidato que não conseguiu alcançar o quociente individual. O PXZ, ele angariou 2.050 votos. Isso significa dizer que esses 2.050 dividido por 1.000, que é o quociente eleitoral, deu um quociente partidário de 2,05, ou seja, ele teria feito 2 cadeiras. Mas lembre-se, dentro desses eleitos, todos têm que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. É o que a gente chama de quociente individual. E preste atenção, o candidato I fez o quociente individual. Ele é o puxador de votos desse partido. Mas o segundo colocado nesse partido não chegou a fazer o quociente individual. Sendo assim, esse partido aqui, o PXZ, ele não vai ter as 2 vagas. Ele vai ter apenas uma vaga daquele que efetivamente conseguiu alcançar o quociente individual, que é apenas o puxador de voto, candidato I, nesse caso que a gente está mostrando. Vamos avançar para você ver como é que vai ficar. Então, olha o que aconteceu. O PTU fez um quociente partidário de 2,9, mas ele conseguiu inteiros 2 vagas. O PXZ, nesse exemplo que a gente acabou de dar, ele fez 2 vagas. Mas, por conta do quociente individual do segundo colocado, ele perde uma vaga. Então, até agora, nós só temos eleitos, levando em consideração que todos os outros atingiram o quociente individual, nós só temos até agora 2 eleitos, mais 1, 3, 4, 5. Nós só temos até agora, de todas essas vagas aqui, 5 cadeiras preenchidas. Como são 10 vagas em aberto naquele município para vereadores, nós ainda precisamos então preencher outras 5 cadeiras. E como é que a gente vai fazer isso, hein? Então tá aí. Como é que a gente vai preencher essas outras 5 vagas faltantes? Está lá o artigo 108 do Código Eleitoral que diz: os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima, a que se refere o caput, serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Então lembre-se, nós aqui temos no caput que são eleitos, dentre os candidatos registrados por um partido ou coligação, aqueles que tenham obtido um número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Nós vimos que só conseguimos preencher dentro do quociente partidário e dentre aqueles que atingiram o quociente eleitoral, 5 vagas. Então agora a gente, na sobra, tem que procurar as regras do artigo 109 do Código Eleitoral para ver como é que vai preencher essas 5 vagas restantes. Vamos dar uma olhada no 109? Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidário, que a gente já viu, e em razão da exigência da votação nominal mínima, quociente individual, a que se refere o artigo 108, que a gente acabou de ver, serão distribuídos de acordo com a seguinte regra. Ela é meio complicada, então a gente vai ler primeiro, depois a gente vai efetivamente demonstrar. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido, pelo cálculo do quociente partidário. E aí a gente acrescenta mais um. Cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher, nas sobras, desde que, voltamos aqui a falar, desde que, nesses casos, seja possível que os 2 critérios estejam preenchidos, ou seja, o partido conseguiu alcançar o quociente partidário e também que se tenha votação nominal mínima. E aí, o inciso 2 diz que essa operação vai ter que ser repetida até preencher todas as vagas. Assim, olhando, fica difícil, né?
Vamos verificar então na prática como é que faz esse cálculo. Olha lá. O PTU, a gente viu, ele angariou 2.900 votos, divididos por 1.000 dá 2,9. Pela regra que a gente viu agora no artigo 109, eu pego aqui todos os votos que ele recebeu, 2.900, e divido pelo quociente partidário que ele já atingiu, que é 2, mais 1. Essa é a regra. A constante é sempre mais 1. Então, é uma fórmula matemática. Então, o PTU teve 2.900 votos, divididos pelo quociente partidário dele, que é 2, mais 1. Esse cálculo dá 966. O PXZ angariou 2.050, dividido pelo quociente eleitoral, deu o quociente partidário de 2. Só que preste atenção, o segundo colocado do PXZ não tem quociente individual mínimo. Então ele só conseguiu fazer uma das vagas. Eu até fiz aqui a formulazinha, colocando o PXZ de novo nessa regrinha. Uma vaga do quociente partidário que ele conseguiu, mais um que é a constante. Ele ficaria com essa média aqui, ó. O que a gente está calculando são as médias. Assim por diante. Nesse sentido, nesse cálculo, nós vamos acabar verificando que aquele que conseguiria a maior média continuaria sendo o PXZ. Aquele que teria um quociente partidário de 2, mas não conseguiu as duas vagas, porque o seu segundo colocado não tem o quociente individual mínimo. Então, ainda que seja na sobra, lembra que ainda na sobra o eleito precisa ter quociente individual mínimo. Então, aqui, embora o PXZ tenha atingido a maior média, ele não vai ficar com essa vaga, porque o segundo colocado que iria preencher essa vaga não tem quociente individual mínimo. Então, a gente vai ter que passar para a segunda maior média, que é o PMY, que teve 1.950 votos, divididos pelo quociente individual vai dar 1,9, um inteiro então. A regra então, os votos válidos que ele teve, dividido pelo quociente partidário que ele atingiu já, que é uma vaga, mais 1. Essa soma, 1.950 dividido por 2, vai dar 975. Passa a ser a maior média dentre aquelas que têm quociente individual. Perceba, essa aqui é a maior média. Mas ela não tem, o segundo colocado não pode assumir como eleito. Ele não tem quociente individual. Então passa-se essa vaga para outro partido. E esse partido aqui, nesse caso, vai ser o PMY, que conseguiu, dentro das duas regras, ou seja, as sobras e o quociente individual mínimo do seu candidato, a segunda vaga. E é óbvio que a gente vai ter que ir lá conferir, inclusive, se o segundo colocado tem esse quociente individual. Está aqui o segundo colocado do PMY. Ele tem 540 votos. Então, como ele conseguiu pelo menos 10% quociente eleitoral, ele fez o quociente individual e ele vai conseguir essa vaga. Percebam que agora nós vamos, então, estabelecer que essa primeira vaga preenchida nas sobras ficou para o PMY, uma vez que o PXZ não tem eleitos que tenham atingido o quociente individual. Vamos continuar, porque a gente vai fazer esse cálculo para até preencher as 5 vagas. Então, presta atenção, lembra do PMY? PMY agora, ó, antes era 1 mais 1, agora ele já fez 2 vagas, por causa da sobra. Então, atualiza-se aqui e a média dele cai. Então agora vamos ver qual é o próximo a receber a segunda vaga das 5 que ficaram para as sobras. Então você verifica aqui que todos os cálculos novamente, o número de votos válidos dividido pelo quociente partidário mais 1. Você pega, esquece o PXZ, porque ele não tem quociente individual entre os demais candidatos dele. E a gente está verificando aqui que a maior média agora parece ser a do PTU. Olha aqui, PTU, que fez aqui uma média de 966 votos. Vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo? Olha lá. Está aí, ó, 966.
A gente sempre agora vai esquecer o PXE, que não tem quociente individual. Lembrando que todos os que forem preencher vão ter que ter entre os seus candidatos quociente individual. Beleza? Vamos ver lá no PTU se tem alguém com quociente individual, porque ele já tem 2 vagas e passa a ter agora a possibilidade de ter uma terceira, porque ele é a maior média. Vamos ver lá se ele tem no terceiro colocado quociente individual. Olha aí, tanto o segundo colocado quanto o terceiro colocado tem quociente individual, que é exatamente de 10% do quociente eleitoral. E aí por diante. Então a segunda vaga fica com o PTU. E aí a gente vai ter que atualizar agora. Na próxima rodada o PTU não tem mais quociente partidário de 2, vai ser sim 3, e aí vai ser 3 mais 1, a média dele passa a ficar mais reduzida, até preencher todas as vagas. Então na terceira vaga, a gente verifica aqui que o PZO, e aqui é importante chamar a atenção, porque o PZO, na votação original, sequer atingiu o quociente eleitoral. Antes das modificações trazidas pela Lei 13.165 de 2015, não atingir o quociente, o quociente eleitoral significava que não participaria sequer das sobras. Agora, pessoal, sim, com a reforma de 2015, o PZO não conseguiu atingir o quociente eleitoral, então não elegeu diretamente nenhum candidato, mas ele passa a participar das sobras. E como ele chegou pertinho do quociente eleitoral, na sobra ele acabou conseguindo atingir aqui a maior média na terceira rodada. E aí eu preciso ver então se o candidato mais votado do PZO conseguiu atingir o quociente individual. Se ele conseguiu, o PZO fará uma das cadeiras. O PZO fará uma das vagas aqui. Olha que interessante. Nesse caso, fica aquela dúvida, né? O segundo colocado do PZX, que teve muito voto, é um partido grande. Será que seria mais interessante estar dentro de um partido menor? Ainda que esse partido não atinja o quociente eleitoral, na sobra esse partido menor, ele pode acabar elegendo alguém. Então fica aquela questão que muda-se agora a estratégia, principalmente por conta da não mais autorização das coligações, entre você ser a terceira, quarta força de um partido grande ou a primeira e segunda força de um partido menor. Me parece que essa segunda situação ela seria mais vantajosa para o candidato. Então tá aí, ó, do PZO, nós temos aí, ainda que o PZO não tenha atingido o quociente eleitoral, ele vai fazer aqui um eleito, porque o primeiro colocado tem 330 votos. Então, se ele tem 330 votos, ele atingiu o quociente individual, pelo menos 10% do quociente eleitoral. E aí, assim por diante. Terceira vaga foi preenchida, então, pelo PZO. Faça esse cálculo com todas as outras vagas, o PWK. A quarta vaga, a mesma coisa, sempre atualizando aqueles que já conseguiram aumentar a sua média. E aí, a fórmula é sempre a mesma. O número de votos válidos dado para o partido, dividido pelo quociente eleitoral, dá o quociente partidário, né? Então, esse número de votos válidos aqui, dividido pelo quociente partidário que já foi atingido, mais um, vai calculando a média. Nesse caso aqui agora, a quarta vaga ficou para o PWK, porque ele conseguiu aqui a média maior entre aqueles aqui que estão submetidos a essa regra. Então tá aí, verifica-se sempre se o candidato do partido efetivamente cumpre o quociente individual. A quinta vaga volta lá para o PTU que teve muitos votos, ainda que você vá atualizando, ele conseguiu pelo menos 2 vagas na sobra. E aí, esse resultado dessa eleição ficaria assim. O PTU, 4 eleitos, ele elegeu diretamente 2, mas aí na sobra ele foi participando do cálculo, e aí ele acabou elegendo diretamente 2 pelo quociente partidário,
e depois na sobra mais 2, 4 eleitos. O PXZ, que tinha conseguido um quociente partidário de 2, ou seja, conseguido pelo menos 2 cadeiras, ele acaba perdendo uma para os outros partidos, porque não tem ninguém mais na sua agremiação que tenha quociente individual, e se restarem aqueles que ainda têm um quociente individual nos outros partidos, ele acaba então perdendo uma vaga, sendo preterido. O PMY consegue 2 eleitos, o PWK 2 eleitos, o PZO, que sequer atingiu o quociente eleitoral, consegue na sobra fazer um eleito, e o PCA, que não atingiu o quociente eleitoral, mas ficou muito longe de atingir, acaba não elegendo ninguém. Essa é a situação, é o cálculo, é a possibilidade de apresentação segundo Esses são os cálculos referentes aqui ao que está estabelecido no Código Eleitoral. Para verificar a suplência, aí não tem nem sequer a necessidade de ter conseguido quociente individual. Esse quociente individual, ele é exigido apenas para os eleitos, os suplentes não. Então presta atenção, ó. Na definição dos suplentes, não há exigência de votação nominal mínima pelo artigo 108. Então lembra lá daquele partido que conseguiu 2 vagas, mas uma foi perdida porque o rapaz não tinha o quociente individual? Então, foi eleito apenas um, mas esse segundo colocado que não conseguiu o quociente individual, ele continua como suplente daquele eleito. Então, nas ausências daquele eleito, este suplente, ainda que não tenha quociente individual, acabará substituindo o eleito, porque o parágrafo único do artigo 112 do Código Eleitoral estabelece que esse quociente individual não é obrigatório para suplentes, só para os suplentes, ok? Vamos lá, continuando. Nós vamos verificar aqui, só uma curiosidade última, para a gente encerrar essa participação. O artigo 113, então, demonstrando aqui uma peculiaridade. Diz o artigo 113 do Código Eleitoral, na ocorrência de vaga não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período do mandato. Então, olha que questão peculiar. Nós estamos aqui falando de renovação de eleição para cargo proporcional, hein? Eu sei que você sabe que a gente renova desde 2015 as eleições para cargos majoritários por força da reforma de 2015, alterando lá o artigo 224 do Código Eleitoral, parágrafo 3º e 4º. Mas aqui a gente está falando de novas eleições para cargos proporcionais quando os eleitos não tiverem suplentes. Está aí uma peculiaridade. Imagina que um partido lançar apenas 2 candidatos. Os 2 são eleitos. Depois de eleitos, um desses candidatos falece. Não tem suplente. É necessário fazer novas eleições, exceto, como diz o artigo 113, se faltaram menos de 9 meses para final o período do mandato. Ocasião, que o texto não fala, mas por não haver outra disposição, ocasião em que nesses 9 meses faltantes, a Câmara ficará desfalcada. Essas foram as informações que a gente tinha para hoje, intrincada, vários cálculos, mas é importante entender como é que funciona essa dinâmica de escolha de candidatos. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Nós temos um site onde nós postamos e-books, materiais de direito eleitoral. Se você estiver interessado, acesse o nosso site que está exatamente passando agora no vídeo aqui embaixo. Até a próxima e um forte abraço. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Postem aqui os seus comentários. Não se esqueçam de fazer a inscrição nesse canal para que você possa receber informações sobre as eleições de 2020. Visite também a minha página para ficar por dentro dos cursos eleitorais. O link está passando aqui agora. Forte abraço e até a próxima.